Olá, eu sou Lenora Cunha e estou aqui para conversarmos um pouco sobre o que eu chamo caminhos com coração. O autoconhecimento é algo fundamental para que a gente possa seguir e talvez possamos chegar a um envelhecimento saudável. Não só a um envelhecimento saudável, mas um percurso saudável. E tem um ensinamento que é dado por Dom Juan, a Carlos Castanheda, que fala que existem caminhos com coração e caminhos que não têm coração. Então, ele estimula que nós possamos experimentar os caminhos, ou o caminho escolhido, quantas vezes a gente julgar necessário, mas que a gente faça somente a nós mesmos uma pergunta: tem coração esse caminho? E se a gente sente que tem coração, a gente deve seguir esse caminho, custe o que custar. Mas se em algum momento a gente sente que não tem coração este caminho, a gente deve mudar. E não é nenhuma vergonha que nós possamos mudar quantas vezes forem necessárias. Não é nenhuma afronta a nós mesmos fazermos mudança de caminhos, mas é importante que o nosso caminho tenha coração, porque quando a gente anda e faz um caminho que tem coração, a gente se sente expandido, a gente se sente pleno, a gente se sente feliz. E muitas vezes o caminho que não tem coração pode acabar fazendo com que a gente maldiga a nossa própria vida. Então, eu gosto dessa imagem, caminhos com coração. E para isso, ele diz que todos os caminhos não levam a lugar nenhum, mas que tem uns que nos fazem sentir uma viagem prazerosa e outros não. É claro que a gente pode questionar um pouquinho isso, porque é importante que a gente tenha metas e muitas vezes sonhos que vão fazer com que nós façamos um caminho mais conscientemente. E para isso é fundamental que a gente se conheça, porque me conhecendo eu sei o que é valor para mim. E nós somos muitas vezes submetidos a muitos processos onde os valores eles vão sendo ensinados pela nossa cultura e às vezes não correspondem exatamente àquilo que a nossa alma pede. E eu acho importante a gente pensar também que o tempo ele passa muito rápido. Quando a gente assusta, a gente está de cabelos brancos e se sentindo um pouco envelhecido. Tem uma trova do meu pai, que era da Academia Mineira de Letras, um trovador, e ele fala: o tempo é rio silente, noite e dia a deslizar, que passa tão mansamente que a gente nem vê passar. O meu pai dizia que a vida é um relâmpago. Então, estar conectado consigo, com quem se é, para onde se deseja ir, é bom, porque a vida passa muito rápido e é muito bom que nós possamos ter tempo para trilhar caminhos com o coração. Dentro desse processo de autoconhecimento, tem uma imagem que eu gosto muito, que é de um mestre espiritual, e eu adoro essa imagem. Você consegue pensar numa carruagem, talvez até daquelas antigas, mas pode ser que você pense também numa carruagem da época do faroeste? Então, vamos pensar no seguinte conjunto. Você tem uma carruagem onde você tem os cavalos, tem ainda o cocheiro, e essa carruagem, ela leva um passageiro muito importante. Se nós pensarmos em nós mesmos como seres humanos, nós temos um corpo físico que é matéria, a gente toca, a gente sente, a gente vê. Então é a parte mais material do nosso ser. Nós temos
o campo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa força vital, que é essa força que nos impulsiona, isso que a gente chama de energia vital. E temos o mental, que é aquele que coordena, que decide, que avalia, que tem um discernimento. E nós temos uma parte mais interior, que a gente poderia chamar de ser psíquico ou alma. Então, nesse conjunto de carruagem, cavalos, cocheiro e passageiro, o nosso corpo é essa carruagem. Nós precisamos cuidar bem dela. Tem que azeitar as engrenagens, tem que ser higienizada, precisa ser reparada, precisamos fazer os reparos. Ela tem que estar numa boa condição de funcionamento para a nossa viagem. Os nossos cavalos, que é o campo das nossas emoções, eles precisam ter algum domínio que vem do cocheiro. O cocheiro, que é o nosso mental, ele precisa ter um certo comando com os cavalos. É ele que vai decidir sobre o horário dos cavalos se alimentarem, eles precisam ser bem cuidados, porque caso contrário eles vão querer levar a carruagem e desviar do caminho. Então, essa energia vital, ela precisa estar em equilíbrio. É a área da nossa vida que pode nos levar assim, para um processo de muita aceleração, de muita intensidade, mas é também o que nos leva para as grandes depressões. Então, nós precisamos conhecer essa parte dessa energia vital em nós e saber que escolhas a gente vai fazendo para o equilíbrio delas, para que a nossa viagem possa transcorrer satisfatoriamente. E o nosso mental, então, que é essa parte de nós que precisa se responsabilizar. Imagina um cocheiro dormindo, um cocheiro bêbado, um cocheiro ausente, né, desse conjunto. Provavelmente ficaria uma viagem meio desastrosa. Embora a gente saiba que alguns cavalos parecem saber o caminho sozinhos, mas é sempre melhor que o nosso cocheiro, essa parte em nós, esteja desperta, atenta, com bom discernimento, conduzindo esse conjunto. E, na verdade, esse passageiro, ele é a razão de ser dessa viagem. Se não houvesse um passageiro, para quê? Uma carruagem, cavalos e um cocheiro. Então, essa viagem só existe porque existe um passageiro. E na maior parte das vezes, ele fica bem escondido. Às vezes a gente vê só aquela mãozinha que afasta a cortina da carruagem. A gente não sabe muito sobre esse passageiro. Então, o nosso processo de autoconhecimento, para que a gente possa fazer uma bela viagem, ele passaria pelo fato, né, de que nós precisemos dar atenção a todas essas partes em nós. E assim, fazer caminhos com o coração pode ser importante, estarmos conscientes desse conjunto, né? Então, começando a nossa viagem por aqui, eu espero vocês num próximo encontro. Muito obrigada!